Olá! No vídeo de hoje, novamente vamos estar analisando, resolvendo uma questão do Enem de 2019, que está presente na prova laranja. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de a gente iniciar aqui o vídeo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe seu like para estar fortalecendo aí o canal. E aí a gente está produzindo cada vez mais, tá? Acho muito importante também eu relembrar vocês que eu tenho outros vídeos onde eu falo sobre, eu tô analisando alguma questão de um vestibular ou de Enems antigos, tá? Então eu vou deixar o link deles na descrição do vídeo, ou você clica no cardzinho que tá aqui na tela, que ele vai te levar diretamente pro início da playlist, e depois você vai entrar no vídeo de hoje, ok? Vamos lá, vamos ler o enunciado dessa questão, né? A questão é a questão 49, e ela tá no Enem de 2019 na prova laranja. O enunciado, o texto base, diz assim: para dar conta do movimento histórico do processo de inserção dos povos indígenas em contextos urbanos, cuja memória reside na fala dos seus sujeitos, foi necessário construir um método de investigação baseada na história oral, que desvelasse essas vivências ainda não estudadas pela historiografia, bem como as conflitivas relações de fronteiras daí decorrentes. A partir da história oral, foi possível entender a dinâmica de deslocamento e inserção dos índios urbanos no contexto da sociedade nacional, bem como perceber os entre-lugares construídos por estes grupos étnicos na luta pela sobrevivência e no enfrentamento da sua condição de invisibilidade. Bom, o texto está falando sobre um estudo aí de investigação de qual grupo pertence a esses indígenas que estão inseridos nos centros urbanos, né? Só que como não há um estudo historiográfico registrado que mapeie, essa origem desses povos indígenas urbanos, eles vão muito atrás da tradição oral, da história oral. A história oral é muito presente na comunidade indígena porque eles não têm o hábito de registrar os acontecimentos, os processos históricos da sua tribo, Então, por isso que eles utilizam a tradição oral. Então, o senhor mais velho senta, conta as histórias dos seus antepassados e isso vai passando de pai para filho, Vai passando a tradição de pai para filho. Então, é muito presente a história oral já nas tribos indígenas. Por isso que a história oral foi utilizada para entender essa dinâmica de deslocamento dos indígenas, Onde eles saem das suas tribos e vêm para os centros urbanos, E aí a gente consegue entender essa movimentação indígena na sociedade nacional, Nos centros urbanos nacionais. Então, é muito importante a gente observar também a história oral para a gente entender, quais foram os processos que levaram esses indígenas a saírem de suas tribos e irem para os centros urbanos. Por isso que é muito utilizado a história oral, a tradição oral, para mapear essa origem aí desses indígenas, de suas tribos e tudo mais. Bom, agora a gente vai ler a pergunta propriamente dita da questão, O uso desse método para compreender as condições dos povos indígenas nas áreas urbanas brasileiras justifica-se por focalizar a empregabilidade de indivíduos carentes e de especializações técnicas. Bom, em nenhum momento o texto fala sobre essa especialização técnica, Ele fala mais de um mapeamento da trajetória do sujeito, O caminho pelo qual esse sujeito, esse indígena, percorreu até chegar nos centros urbanos. Então, a A está incorreta. Permitir o recenseamento de cidadãos ausentes das estatísticas oficiais. Também não, porque eles já estão pertencentes às estatísticas oficiais. O que o texto fala é que eles querem entender a trajetória, Qual foi o percurso para esse sujeito sair da tribo e chegar no centro urbano. Alternativa C. Neutralizar as ideologias de observadores imbuídos de viés acadêmico. Também não, Porque é de interesse acadêmico ter esses dados, Entender essa trajetória, entender por que um indígena saiu lá da tribo, Da convivência de seus parentes para vir para os centros urbanos. Então, é de interesse acadêmico, Entender o que motivou esses sujeitos a saírem lá do conforto da sua tribo, vamos dizer assim, Do aconchego de seus familiares,
para os centros urbanos, onde eles vão sofrer diversos preconceitos e tudo mais, tá? Alternativa D. Promover o retorno de grupos apartados de suas nações de origem. Também não, porque os indígenas, eles saem de suas tribos porque eles têm alguma motivação para sair, né? Tem muitos indígenas hoje em dia que são doutores, estudaram em faculdades renomadas pelo Brasil, né? Então, não, eles têm os seus anseios, as suas vontades, né? Muitos deles se tornam médicos porque eles querem voltar para suas tribos para poder, inclusive, tratar dos indígenas lá doentes, né? Outros querem serem professores e por aí vai. Então, eles têm os seus anseios, suas vontades. Chega a ser até preconceituoso a gente falar isso, né? Que eles foram apartados de suas nações. Não, eles saem porque eles têm a vontade de sair e retornar com uma profissão ou então retornar com algum conhecimento novo, tá? E a alternativa é registrar as trajetórias de sujeitos distantes de suas práticas de escrita. É exatamente isso, né? Porque geralmente nas tribos eles não desenvolvem a escrita. Eles vão desenvolver a escrita quando chegam nos centros urbanos e são inseridos no estudo básico brasileiro, nacional no caso, né? Então, por isso que eles usam também da tradição oral, né? Para entender o porquê que eles saíram lá da tribo, né? Porque lá na tribo eles não têm o hábito de registrar, é tudo na tradição oral. Eles aprendem a escrever depois que chegam nos centros urbanos. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou, deixa seu like, compartilha, comenta, porque é dessa forma que você me ajuda a aumentar a visibilidade do canal e outras pessoas conseguem ter acesso a esse conteúdo, né? Se inscreva no canal e ative o sininho. Lembrando que todo dia tem vídeo novo, sendo de segunda e sexta História Geral, quarta-feira História do Brasil, terças e quintas eu tô analisando questões de Enem, FUVEST, qualquer vestibular do Brasil. Inclusive, eu peço que vocês me enviem questões para serem analisadas, né? Porque aí eu vou atendendo a demanda de vocês, tá? Lembrando também que tem o meu Instagram, que é esse @ que aparece aí na tela, que eu tô pondo caixinha de pergunta todos os dias para tirarem as dúvidas de vocês e tem vídeos lá relacionando temas da atualidades com filmes, o que ajuda na construção de uma narrativa de redação. Então vai ser bem interessante também vocês estarem acompanhando lá os meus vídeos. Tem o meu TikTok, onde tem vídeos curtos que ajudam na memorização do conteúdo. Todos os meus contatos vocês vão achar na descrição do vídeo, junto com o link dos outros vídeos onde eu analiso questões, tá? E também tem aí o YouTube tá recheado de vídeos aí para vocês conhecerem o meu trabalho. Eu tô organizando alguns aulões, tá? Que acontecem aos sábados, então quem tiver interesse me procure nas redes sociais que eu explico melhor. É isso. Beijão!